Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Narração, Thelma Schinkermann. Capítulo 140, que explica o anterior. Há coisas que melhor se dizem calando. Tal é a matéria do capítulo anterior. Podem entendê-lo os ambiciosos malogrados. Se a paixão do poder é a mais forte de todas, como alguns inculcam, imaginem o desespero, a dor, o abatimento do dia em que perdi a cadeira da Câmara dos Deputados. Iam-se-me as esperanças todas. Terminava a carreira política. E notem que o Quincas Borba, por induções filosóficas que fez, achou que a minha ambição não era a paixão verdadeira do poder, mas um capricho, um desejo de folgar. Na opinião dele, este sentimento, não sendo mais profundo que o outro, amofina muito mais, porque orça pelo amor que as mulheres têm às rendas e toucados. Um Cromwell ou um Bonaparte, acrescentava ele, por isso mesmo que os queima a paixão do poder. Lá chegam à fina força, ou pela escada da direita, ou pela da esquerda. Não era assim o meu sentimento. Este, não tendo em si a mesma força, não tem a mesma certeza do resultado, e daí a maior aflição, o maior desencanto, a maior tristeza. O meu sentimento, segundo o humanitismo... Vai para o diabo com o teu humanitismo, interrompi-o. Estou farto de filosofias que me não levam a coisa nenhuma. A dureza da interrupção, tratando-se de tamanho filósofo, equivalia a um desacato, mas ele próprio desculpou a irritação com que lhe falei. Trouxeram-nos café. Era 1h da tarde, estávamos na minha sala de estudo, uma bela sala, que dava para o fundo da chácara. Bons livros, objetos d'arte, um Voltaire entre eles, um Voltaire de bronze, que nessa ocasião parecia acentuar o risinho de sarcasmo com que me olhava o ladrão. Cadeiras excelentes. Fora, o sol, um grande sol, que o Quincas Borba, não sei se por chalaça ou poesia, chamou um dos ministros de natureza. Corria um vento fresco. O céu estava azul. De cada janela, eram 3, pendia uma gaiola com pássaros, que chilreavam as suas óperas rústicas. Tudo tinha a aparência de uma conspiração das coisas contra o homem. E, conquanto eu estivesse na minha sala, olhando para a minha chácara, sentado na minha cadeira, ouvindo os meus pássaros, ao pé dos meus livros, alumiado pelo meu sol, não chegava a curar-me das saudades daquela outra cadeira, que não era minha. Capítulo 141. Os cães. Mas, enfim, que pretendes fazer agora? Perguntou-me Quincas Borba, indo pôr a xícara vazia no parapeito de uma das janelas. Não sei, vou meter-me na Tijuca, fugir aos homens. Estou envergonhado, aborrecido. Tantos sonhos, meu caro Borba, tantos sonhos. E não sou nada. Nada? Interrompeu-me Quincas Borba com um gesto de indignação. Para distrair-me, convidou-me a sair. Saímos para os lados do Engenho Velho. Íamos a pé, filosofando as coisas. Nunca me há de esquecer o benefício desse passeio. A palavra daquele grande homem era o cordial da sabedoria. Disse-me ele que eu não podia fugir ao combate. Se me fechavam a tribuna, cumpria-me abrir um jornal. Chegou a usar uma expressão menos elevada, mostrando assim que a língua filosófica podia, uma ou outra vez, retemperar-se ao calão do povo. Funda um jornal, disse-me ele, e desmancha toda essa igrejinha. Magnífica ideia! Vou fundar um jornal. Vou escachá-los. Vou lutar. Podes escachá-los ou não. O essencial é que lutes. Vida é luta. Vida sem luta é um mar morto no centro do organismo universal. Daí a pouco demos com uma briga de cães.
fato que aos olhos de um homem vulgar não teria valor. Quincas Borba fez-me parar e observar os cães. Eram 2. Notou que ao pé deles estava um osso, motivo da guerra, e não deixou de chamar a minha atenção para a circunstância de que o osso não tinha carne. Um simples osso nu. Os cães mordiam-se, rosnavam, com o furor nos olhos. Quincas Borba meteu a bengala debaixo do braço e parecia em êxtase. Que belo é isto, dizia ele de quando em quando. Quis arrancá-lo dali, mas não pude. Ele estava arraigado ao chão e só continuou a andar quando a briga cessou inteiramente, e um dos cães, mordido e vencido, foi levar a sua fome a outra parte. Notei que ficara sinceramente alegre, posto contivesse a alegria, segundo convinha a um grande filósofo. Fez-me observar a beleza do espetáculo, relembrou o objeto da luta, concluiu que os cães tinham fome. Mas a privação do alimento era nada para os efeitos gerais da filosofia. Nem deixou de recordar que em algumas partes do globo o espetáculo mais é grandioso. As criaturas humanas é que disputam aos cães os ossos e outros manjares menos apetecíveis. Luta que se complica muito, porque entra em ação a inteligência do homem, com todo o acúmulo de sagacidade que lhe deram os séculos, etc. Capítulo 142. O pedido secreto. Quanta coisa num minuete, como dizia o outro. Quanta coisa numa briga de cães. Mas eu não era um discípulo servil ou medroso, que deixasse de fazer uma ou outra objeção adequada. Andando, disse-lhe que tinha uma dúvida. Não estava bem certo da vantagem de disputar a comida aos cães. Ele respondeu-me com excepcional brandura. Disputá-la aos outros homens é mais lógico, porque a condição dos contendores é a mesma, e leva o osso o que for mais forte. Mas, por que não será um espetáculo grandioso disputá-lo aos cães? Voluntariamente, comem-se gafanhotos, como o precursor, ou coisa pior, como Ezequiel. Logo, o ruim é comível. Resta saber se é mais digno do homem disputá-lo, por virtude de uma necessidade natural, ou preferi-lo para obedecer a uma exaltação religiosa, isto é, modificável, ao passo que a fome é eterna, como a vida e como a morte. Estávamos à porta de casa. Deram-me uma carta dizendo que vinha de uma senhora. Entramos e o Quincas Borba, com a discrição própria de um filósofo, foi ler a lombada dos livros de uma estante, enquanto eu lia a carta, que era de Virgília. Meu bom amigo, Dona Plácida está muito mal. Peço-lhe o favor de fazer alguma coisa por ela. Mora no beco das escadinhas. Veja se alcança metê-la na misericórdia. Sua sincera amiga. Não era a letra fina e correta de Virgília, mas grossa e desigual. O V da assinatura não passava de um rabisco sem intenção alfabética, de maneira que, se a carta aparecesse, era muito difícil atribuir-lhe a autoria. Virei e revirei o papel. Pobre Dona Plácida, mas eu tinha-lhe deixado os 5 contos da praia de Botafogo, e não podia compreender que... Vais compreender, disse Quincas Borba, tirando um livro da estante. O quê? Perguntei espantado. Vais compreender que eu só te disse a verdade. Pascal é um dos meus avós espirituais, e, conquanto a minha filosofia valha mais que a dele, não posso negar que era um grande homem. Ora, que diz ele nesta página? E o chapéu na cabeça, bengala sobraçada, apontava o lugar com o dedo. Que diz ele? Diz que o homem tem, abre aspas, uma grande vantagem sobre o resto do universo. Sabe que morre, ao passo que o universo ignora-o absolutamente, fecha aspas. Vês? Logo, o homem que disputa o osso a um cão tem sobre este a grande vantagem de saber que tem fome. E é isto que torna grandiosa a luta,
como eu dizia, abre aspas, sabe que morrem, fecha aspas, é uma expressão profunda. Creio, todavia, que é mais profunda a minha expressão. Sabe que tem fome, porquanto o fato da morte limita, por assim dizer, o entendimento humano. A consciência da extinção dura um breve instante e acaba para nunca mais, ao passo que a fome tem a vantagem de voltar, de prolongar o estado consciente. Parece-me, abre parênteses, se não vai nisso alguma imodéstia, fecha parênteses, que a fórmula de Pascal é inferior à minha, sem todavia deixar de ser um grande pensamento, e Pascal, um grande homem. Capítulo 143. Não vou. Enquanto ele restituía o livro à estante, relia eu o bilhete. Ao jantar, vendo que eu falava pouco, mastigava sem acabar de engolir, fitava o canto da sala, a ponta da mesa, um prato, uma cadeira, uma mosca invisível. Disse-me ele: tens alguma coisa? Aposto que foi aquela carta. Foi. Realmente sentia-me aborrecido, incomodado com o pedido de Virgília. Tinha dado a Dona Plácida 5 contos de réis. Duvido muito que ninguém fosse mais generoso do que eu. Nem tanto. 5 contos. O que fizera deles? Naturalmente botou-os fora, comeu-os em grandes festas, e agora toca para a misericórdia. E eu que a leve. Morre-se em qualquer parte. Acresce que eu não sabia ou não me lembrava do tal beco das escadinhas, mas, pelo nome, parecia-me algum recanto estreito e escuro da cidade. Tinha de ir lá, chamar a atenção dos vizinhos, bater à porta, etc. Que maçada! Não vou. Capítulo 144. Utilidade relativa. Mas à noite, que é boa conselheira, ponderou que a cortesia mandava obedecer aos desejos de minha antiga dama. Letras vencidas, urge pagá-las, disse eu ao levantar-me. Depois do almoço, fui à casa de Dona Plácida. Achei um molho de ossos, envolto em molambos, estendido sobre um catre velho e nauseabundo. Dei-lhe algum dinheiro. No dia seguinte, fui-la transportar para a Misericórdia, onde ela morreu uma semana depois. Minto, amanheceu morta. Saiu da vida às escondidas, tal qual entrara. Outra vez perguntei a mim mesmo, como no capítulo 75, se era para isto que o sacristão da Sé e a doceira trouxeram Dona Plácida à luz, num momento de simpatia específica. Mas adverti logo que, se não fosse Dona Plácida, talvez os meus amores com Virgília tivessem sido interrompidos, ou imediatamente quebrados, em plena efervescência. Tal foi, portanto, a utilidade da vida de Dona Plácida. Utilidade relativa, convenho, mas que diacho há absoluto nesse mundo?